Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Essa palavra de Jesus é um tanto difícil de se entender, porque ela é aplicada em 4 situações diferentes na Bíblia. Mas eu vou te ajudar a compreender essa passagem bíblica e o que Jesus realmente quis dizer. Bem-vindo a mais um vídeo, obrigado por acompanhar o nosso vídeo aqui. Se esse vídeo esclareceu você, compartilhe, gente. Escreva aí nos comentários também as suas dúvidas bíblicas e bora crescer juntos espiritualmente. Mateus capítulo 19 e Mateus capítulo 20. Jesus repete essa frase por 2 vezes, invertendo os termos. Mateus capítulo 19, por ocasião do encontro de Jesus com o jovem rico, após o encontro, Jesus disse aos discípulos: os primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Mateus capítulo 20, quando Jesus acaba de contar a parábola dos lavradores da vinha, aí Jesus já inverte a ordem. Ele conclui a parábola dizendo que muitos dos derradeiros serão primeiros, e muitos dos primeiros serão os derradeiros. O que significa isso? Vamos lá. Essa palavra de Jesus tem pelo menos 3 explicações. A primeira explicação, de acordo com o contexto de Mateus 19, que é o encontro de Jesus com o jovem rico, a primeira explicação é a seguinte: o jovem rico tinha primazia. Ele era primeiro em riquezas, era primeiro em observar a lei, era primeiro em destaque na sociedade. Porém, se não deixasse a avareza, seria o último no reino do céu. Ou seja, a primazia que ele tem aqui não terá lá. Não equivale a que ele receberá no futuro, na eternidade. Deu para entender? É que Jesus, de uma maneira mais aplicativa, quer dizer que há muitos ricos que são primeiros nesse mundo, que se assentam nos primeiros lugares, que se assentam nos grandes palácios, que têm a primazia da sociedade, mas que espiritualmente na eternidade serão os últimos, ou seja, não terão primazia nenhuma. Essa é a primeira aplicação, essa é a primeira explicação desse texto. Agora, voltando para Mateus capítulo 20, Jesus faz uma outra aplicação. Ele fala em uma parábola de 5 grupos de trabalhadores que foram convidados em 5 horas diferentes do dia. O primeiro grupo de trabalhadores foi de madrugada, o segundo grupo na hora terceira, o terceiro grupo na hora sexta, o quarto grupo na hora nona e o último grupo na hora 1/10. E o pai de família da parábola acertou o pagamento, que era 1 denário por dia. Só que ao longo do dia, ele foi sentir a necessidade de convidar outros trabalhadores que estavam ociosos. Pois bem, no final da parábola, o pai de família começa a fazer o pagamento no final do dia. Só que o pagamento ele é feito de trás para frente. Ou seja, os que foram convidados por últimos foram assalariados primeiros. Só que eles receberam o mesmo salário de quem foi trabalhar de madrugada. Ou seja, quem foi trabalhar 3 horas da tarde recebeu o mesmo salário de quem foi trabalhar de madrugadinha. Ora, isso não é injustiça? Questionam os primeiros trabalhadores. Aí é que o pai de família diz o seguinte: olha, eu combinei com vocês dar um dinheiro. Se eu quiser dar um dinheiro para quem entrou agorinha, é questão minha. O meu contrato com vocês não foi quebrado. É aí que Jesus arremata a parábola dizendo que muitos derradeiros serão primeiros e muitos primeiros serão derradeiros, fazendo uma referência a essa ordem de pagamento que foi feita de trás para frente. E qual é o significado de tudo isso? Quem são os primeiros trabalhadores e por que Jesus disse que os derradeiros serão os primeiros? Os primeiros trabalhadores dentro da revelação bíblica são os judeus. E quem são os últimos trabalhadores da parábola? São os gentios, que não são judeus e que a graça os alcançou. Essa é a explicação dessa parábola. E por que que os judeus são os primeiros trabalhadores dessa parábola? Porque, veja bem, é dos judeus que surge toda a história da revelação bíblica. Tudo passa por Israel. Lá o Antigo Testamento foi escrito por judeus, a salvação veio dos judeus, Jesus disse no Evangelho de João capítulo 4, a lei veio dos judeus, os primeiros hinos vieram do judeu. Lá em Hebreus está escrito que as primeiras promessas vieram aos judeus, pelos judeus, os primeiros profetas eram judeus, os primeiros apóstolos eram judeus, então tudo passou pelos judeus, eles tiveram primazia. Porém, muitos dos judeus rejeitaram a Jesus e não adianta eles terem sido o autor do Antigo Testamento, não adianta eles terem recebido as primeiras promessas, não adianta eles terem recebido os primeiros profetas, não adianta, porque rejeitaram a Jesus. Aí nesse caso, os que vieram por último, que são os gentios,
eles receberão primazia no reino de Deus. Tanto é que hoje, atualmente, o Evangelho da Graça não oferece nenhuma primazia para os judeus, mas sim oferece primazia para todos aqueles que aceitaram a Jesus. Veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, Deus deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, a primazia dos judeus, que às vezes se orgulhavam, às vezes não, Paulo fala lá em Romanos 3, que o judeu se orgulhava, porque dele veio a lei, deles vieram os profetas, mas aí Jesus deixa claro que esse orgulho dos judeus para nada vale. Agora serão substituídos pela igreja de Deus. A igreja é o povo de Deus agora. Existe agora uma terceira explicação desse texto. Talvez Jesus esteja usando essa expressão para repreender a Pedro ou repreender a alguns dos apóstolos, como João e Tiago, porque eles queriam ter primazia no reino de Deus. Porque assim que Jesus termina o discurso com o jovem rico, Pedro pergunta: e nós, que deixamos casa, deixamos tudo por amor de ti, o que nós vamos receber? Pedro estava pensando em posição na restauração do reino de Israel, em posição política. Aí Jesus disse que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Jesus querendo dizer, quem quer ser primeiro vai ser o último lá. E até uma outra passagem das Escrituras que Jesus disse que aquele que quiser ser feito o maior no reino do céu terá que ser um serviçal aqui na terra servindo aos irmãos. Agora, uma quarta explicação dessa parábola, e aqui eu encerro este vídeo, diz respeito a tempo de crença que alguém tem. Normalmente alguém se orgulha de ter 40 anos de crente, 50 anos de crente, e às vezes despreza quem tem 5 anos de crente. Ah, eu aceitei a Jesus primeiro, eu vim primeiro, tu tá começando agora, eu comecei há 40 anos. E isso se orgulha, se acha o tal, quando na verdade Jesus fala que algumas dessas pessoas, não são todas as pessoas, atenção ao texto, alguns derradeiros, não é todos os derradeiros, alguns derradeiros serão primeiros. O que Jesus pode também se referir a isso? Quem acha que tem muito tempo de fé e que por isso é um privilegiado e quer desprezar quem chegou por último, na verdade ele está se enganando, porque no reino de Deus, essa pessoa que tem muito tempo de crente pode ficar em último lugar no dia de receber o galardão. Em outras palavras, quem tem 40 anos pode pensar que vai receber muito galardão, mais do que quem chegou agora. E nem sempre isso pode acontecer. Você pode ter 40 anos de crente, mas todas as tuas obras diante de Deus podem ser anuladas e não receberão galardão por elas, porque talvez foram feitas de maneira errada, mal intencionada para se aparecer, e talvez quem chegou agora, por último, esteja fazendo tudo certinho e receba um galardão maior do que você, que está há 40 anos na igreja. Essas são, portanto, as 4 explicações desse texto. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros, ou então os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Deus te abençoe, tenha um excelente dia, que Deus te dê um dia maravilhoso e agraciado.